Sejam muito bem-vindos a esse evento que é do zero à conversação, né? E nesse nosso primeiro encontro eu vou falar aí como eu saí do zero e fui aí aos 6 idiomas, né? Então do zero aos 6 idiomas. Sobre isso que a gente vai ver um pouquinho a minha trajetória, minha jornada. E eu vou respeitar o tempo de vocês, assim como eu vou respeitar o meu tempo. Então não vai ser uma apresentação super longa, porém eu vou falar tudo que eu devo falar aqui sobre o tema. Tá? Então, como que uma pessoa pode sair do zero e chegar aos 6 idiomas? Se você tem alguma dúvida ainda de que eu falo 6 idiomas ou que você não me conhece, eu recomendo você dar uma olhada nos meus canais, tanto no meu Instagram, nos destaques, onde tem eu falando todos os idiomas que eu falo, né? E ainda mais o eslovaco, que não tá aqui, eu não contei como 6, porque eu não acredito que eu falo tão bem o eslovaco. Porém, você tem vídeos meus falando eslovaco. E também nos meus canais do YouTube, né? No meu canal no YouTube, você vai ver aí eu falando todos esses idiomas. Tá? Eu sou uma das pessoas que tem bastante vídeos abertos aí falando esses idiomas. Talvez mais do que muitas pessoas famosas, beleza? Mais famosas, poliglotas do que eu. Aí eu tenho bastante tempo de minutagem falando língua estrangeira. Talvez mais que muitas pessoas. Bom, enfim, essa foi uma pequena apresentação. A gente vai falar hoje do que é aí esses meus idiomas, de onde saíram e como eu falo eles. Como eu disse, eu vou respeitar o tempo de vocês. Então vamos começar. Bom, primeiro eu comecei como todo mundo, a gente vai para a escola, né? E aí nesse caminho da escola a gente tem o sistema tradicional, que é aquelas fileiras, as cadeiras uma atrás da outra, essa mesa longa aí que você pode ver que você provavelmente já está habituado. E muito depois, acho que da quarta série em diante, eu fui sentando só no fundão mesmo, turma do fundão. E aí que eu comecei a aprender o inglês, né? Então foi aí como todo mundo. Então fazia o dever de casa, né? Fazia bem animado desse jeito, achava super legal, né? Porém contém ironia, não gostava muito não, na verdade. É, ficava muitas vezes como essa menina aí, com a cabeça nos livros, não achava... Eu tinha um problema com a escola porque eu não achava é, eficiente. Eu tinha muito problema com a escola porque eu não achava eficiente e eu não via que era um bom plano a ser seguido. E bati muito cabeça com isso e eu entendia que eu não internalizaria o conhecimento que eu precisaria. Tá? Isso não só no inglês, como em qualquer outra... muitas outras, né, matérias assim, difícil de internalizar, de aprender mesmo. Então, eu fui muito contra aí durante algum tempo na minha escola, que não era uma escola muito boa, pública, né, que não era muito boa. E, enfim, e aí surgiram aí, então, a virada de chave, né, foi quando eu entendi que eu podia colocar o idioma inglês na minha vida através da internet, não só da internet, de jogos, né, eu jogava muito, ainda jogava jogos de carta, jogava muito também, e isso tudo eu trazia para minha vida em inglês, mesmo que inconscientemente. Eu só gostava de jogar, eu só gostava das cartas, eu só gostava de fazer as atividades. Não era a intenção aprender inglês, mas o inglês eu ficava imerso ele a várias horas do meu dia. E ainda mais comecei a gostar de algumas séries específicas que também eram em inglês. Então eu acabei consumindo muito e muito e muito inglês durante o meu dia. É claro que sua imersão não me tornou fluente, eu precisei estudar, assistir muitos vídeos, né? Fui atrás, tem bastante conteúdo na internet hoje em dia, você pode achar vídeos no YouTube, né? Você pode achar aulas. Eu recomendo de verdade que, por mais que tenha tudo gratuito aí na internet, uma hora ou outra faça aulas de conversação, converse com outras pessoas, encontre pessoas para você praticar, porque a fala só pode ser melhorada através da fala. Se você não conversa em um idioma estrangeiro, como que você quer evoluir a sua fala, né? Então a gente tem aí essa máxima, né, que se você não falar o idioma, você não vai realmente conseguir melhorar suas habilidades no idioma. Então, eu fiz aula, por mais que eu aprendi muita coisa sozinha na internet, eu precisei pagar alguém para fazer aula de conversação comigo. Ou senão você encontra um parceiro de conversação para te ajudar a praticar, mas a prática é imprescindível, tá bom? Já vou falar sobre isso no final um pouquinho mais também, que é muito interessante. Muita gente compra cursos completos, sai do zero ao avançado, mas nunca falou idioma na vida, ou seja, essa pessoa não vai falar bem porque não praticou bem, né? A fala precisa estar nesse estado de que eu chamo, né, pronta para ir.
automática. Você não tem que pensar muito antes de falar. Para isso, para você chegar nesse estado, você precisa da prática, tá bom? Sem prática, você não evolui a fala, tá? A fala, ela não é aprendida, ela é treinada. Ou seja, não é uma coisa, aprendi a falar. Não, você vai treinando, ou seja, você precisa praticar. Isso é muito importante. Bom, então eu usei a internet aí, começou a internet, não tinha internet quando eu era muito pequeno, não tinha internet ainda, aí foi criando a internet de escada e depois foi com a internet. Hoje em dia tem muita coisa, antigamente não tinha tanta, né? Então não era tanta informação assim. Mas mesmo assim eu comecei a usar a internet, comecei a usar e fui aprendendo, né? Fazendo mais... usando a internet para aprender mais as coisas, né? Que eu já tinha muita imersão, mas eu não sabia que eu tinha tanto conhecimento consolidado, tanto vocabulário. Bom, e aí usei a internet, né? Para me familiarizar e aprender o inglês, né? Foi aí que eu... esse método tradicional que existia na escola, que eu não era muito efetivo, e aí comecei a entender que poderia estudar de outras maneiras, né? E aí passei muito tempo aí na minha cadeira, né? Não é a minha, essa daí da foto não é exatamente a minha. Minha é mais simples, né? Não é tão performática assim. Mas passei muito tempo então jogando na frente do computador e enfim. Aí que eu desenvolvi a minha primeira língua, como eu já tô falando pra vocês, né? Tô adiantando na verdade. Mas a internet, né? A internet ela abre muitas portas com contato com outras pessoas e muito mais, tá? Beleza, hoje em dia tem um celular aí que tá até muito mais fácil, né? Tá na palma da sua mão. E, enfim, ou até hoje em dia eu consumo conteúdos aí no celular em línguas estrangeiras, porque aí você tá cada vez mais imerso, como que eu fiz no começo no inglês, né? Beleza, então eu já adiantei pra vocês, esse foi o inglês, né? Minha primeira língua, eu já meio que contei a história pra vocês, né? Então, tá ali no cantinho, ó, a primeira, mas é a primeira língua estrangeira, né? Então eu já tinha minha língua materna, totalizando então 2 idiomas, né? O português mais o inglês, né? E o pessoal sempre pergunta, mas é português da onde, né? Da Inglaterra, é português dos Estados Unidos. O meu sotaque ele puxa mais para os Estados Unidos porque eu consumi muito aí esse inglês que vem de lá. E eu gosto desse inglês, então o meu inglês é dos Estados Unidos. Mas nada impede você aprender um sotaque diferente. O inglês é o mesmo, tá? Só muda aí a sua pronúncia. Então, tanto faz, você vai aprender com qualquer método, você só muda a pronúncia depois. Isso não é um problema, tá bom? Ok, então já vimos a história do meu inglês. Depois de muito ser imergido, estudei sozinho na internet. E aí fiz algumas aulas para praticar a conversação. E hoje o meu nível de inglês aí é muito bom. Você pode ver aí muitos vídeos do YouTube, do Instagram, enfim. Acho que tem lives até. Tem muita coisa que eu já fiz em inglês. Então, foi aí que saiu, tá? Eu gosto de ter coisa, deixar para vocês vídeos meus em inglês. Porque senão fica aquela coisa, né? O cara disse que fala vários idiomas, mas nunca vi ele falando, ouvi ele falando pouquíssimas vezes, como que acontece com muitos ditos poliglotas, né? Eles não têm muitos vídeos falando língua estrangeira, ou se tem, é tipo 1 minuto, uma coisa pouquíssima assim, e eu realmente duvido e questiono essas pessoas de verdade. Então, por isso que eu deixo muito conteúdo meu falando outros idiomas, para que vocês possam ver que realmente ele fala o que ele diz aí, ele pratica, né? Então, bom, depois surgiu o espanhol na minha vida. Vou contar um pouquinho de como que surgiu o espanhol. Você veja que o primeiro idioma eu não gastei em cursos, né? Inclusive, deixa eu voltar para o inglês, tem uma coisa que eu não contei. Eu comecei numa escola de idiomas, eu não vou falar o nome dela, uma escola tradicional de idiomas, e fui local físico, e eu não me adaptei ao processo deles. Eram muitos exercícios de preencher coluna, linkar palavras com as da outra coluna, preencher lacuna, né? Essas coisas que exercícios de múltipla escolha, A, B, C, D. E tudo isso eu não me habituei, né? Realmente não entendia o valor daquilo. A gente mais estuda para uma prova do que realmente para conversação, para fala, para usar. Então realmente hoje eu entendo que realmente era muito ruim, mas na época eu já não acreditava que era uma coisa muito interessante. E eu saí depois de 3 meses nessa escola, não me adaptei. E enfim, meus resultados aí falam por si só, mas realmente
Um dos segredos aí dos poliglotas é o que é o método, né? Então a gente tende a entender o que não tá funcionando, né? O que não dá certo e ir para um caminho melhor. Beleza. Aí, então, o terceiro idioma, mais o meu segundo idioma estrangeiro, né? Ali tá no cantinho número 2. O segundo idioma estrangeiro, então, é o espanhol, né? Foi o espanhol. Comecei a aprender espanhol, junto com o próximo idioma, né? Que eu não vou dar spoiler, mas comecei a aprender espanhol junto com outro idioma também. Durante as minhas aulas de dança. Fazia aulas de dança, escutava espanhol durante as aulas de dança. Porque nas aulas de dança tinham músicas em espanhol, dos gêneros bolero, tango, salsa, né? Então, eu dançava salsa e escutava espanhol nas músicas. Dançava bolero e escutava espanhol. Dançava tango e escutava espanhol. Isso despertou a minha curiosidade, né? Através de uma paixão, através de um objetivo concreto. Queria entender e comecei a me habituar de tanto que eu passava tempo com o espanhol. Vejam a semelhança, né? O inglês, eu passava tempo com o inglês e fui atrás. Espanhol, mesma coisa, eu passei tempo com o espanhol, independente da forma que seja. E aí eu fui atrás. Então, vejam, já tem um spoiler muito bom aí pro seu aprendizado de idiomas, passar tempo com o idioma que você está aprendendo, tá bom? E aí fui atrás. O espanhol não é um idioma difícil, ao contrário do que muito professor de espanhol diz, né? Espanhol é difícil, não é tão fácil assim. Ignorem isso, eu não acredito nisso, beleza? Você tem que olhar o lado bom e o lado que te encoraja a aprender uma língua. Ou seja, se o espanhol tem muitas semelhanças com o português, isso é maravilhoso, ótimo. Vamos entender esses padrões que vão te ajudar a aprender a língua mais rápido. Eu não gosto do discurso que diz: o espanhol não é tão fácil quanto você acha que é, você tem que aprender as conjugações. Sim, é uma língua, uma nova língua. Nada é fácil. Porém, não desmotive as pessoas. Ela não é tão difícil assim também. Então, sim, é uma nova língua, exige trabalho. Agora, não me venha dizer que o espanhol é um idioma difícil de o brasileiro aprender. Não. Né? Eu já aprendi espanhol e eu já aprendi japonês. Então, eu sei o que é difícil e o que não é difícil. Né? A diferença aí é o quão longe essa língua se relaciona da nossa língua materna expressa o grau de dificuldade dessa língua. Agora, não, por favor, não me venham dizer que espanhol é uma língua difícil de se aprender, tá? Pode ser difícil, pode se tornar difícil se você focar demasiado na gramática. Caso contrário, se você focar no que é necessário, nos falsos amigos desde o começo, o que é parecido com um português, o que não é, né? O que é distinto, pronto, você vai evoluir muito e muito mais rápido, sabendo estudar e com foco na comunicação, beleza? Se você focar na gramática, as chances de você se frustrar são enormes, beleza? Então, o espanhol não é difícil, beleza? E que bom que não é difícil, né? Porque assim você pode aprender aí mais rápido, tá bom? Ok, daí depois do espanhol eu entendi muitos padrões. Lógico que fui estudando, não é um mês, 2 meses, são anos. Né? Eu pelo menos, no curso, se você fizer o curso ali que eu vou propor para você no final desse evento, dependendo quantas horas por dia você estudar, dependendo quantas horas por semana você estudar, você já tem um relacionamento bem legal aí com qualquer um dos idiomas, né, propostos. Acredito que depende da quantidade de horas, isso é muito relativo, tá? Mas se você pegar firme, 6 meses você tá conseguindo falar legal, você tem aulas particulares comigo, então você tem a oportunidade de praticar, tem muita coisa bacana, tá? Então eu vou oferecer esse produto, esse serviço, sim, no final dessa maratona de aulas, mas enfim, eu tô apresentando para vocês o que funciona e o que não funciona, tá? Então a próxima língua, então, foi o francês. Assim como o espanhol, eu escutava nas aulas de dança, eu escutava com o ritmo Zouk, né? Que ele veio depois da lambada, né? Uma coisa, os ritmos mais suaves e tudo mais. E aí veio o Zouk e eu escutava algumas músicas em francês, né? Minha terceira língua estrangeira e a quarta língua no total, né? Contando com a língua materna. Veio do mesmo motivo do espanhol, eu queria entender. E aí existe uma cantora que se chama Zarro, né? Em francês. E eu queria entender as músicas dela. E foi aí que eu eu comprei, né? Eu paguei 8 aulas particulares com uma professora de francês. E eu comecei os estudos a partir daí. Eu queria entender muitas estruturas que eu não entendia. E a internet, ela me ajudou até certo ponto, mas eu precisava de um professor de verdade que me ajudasse, né? Eu não falei, mas o espanhol também. Eu paguei algumas aulas particulares, tá? Então, mas eu direcionava as minhas aulas particulares. Não era o que eles queriam que eu aprendesse. Por exemplo, se eu entrasse lá, eu ia ter que fazer exercício de preencher lacuna, que eu não acho muito eficiente.
beleza? Então eu direcionava, ó, como é que é esse vocabulário do cotidiano, como é que a gente conversa, mas como é que é mais específico. Hoje eu tenho um método validado por vários alunos, mas assim, eu ia no que eu achava que eu iria usar na língua de fato para conversar, né? Então foi mais ou menos assim. E essa professora viu, aí no final das 8 aulas, ela viu uma evolução muito, muito, muito grande, muito boa, e ela elogiou. E justamente, não sabe ela, mas é porque eu não seguia o método tradicional. Justamente por isso que eu evolui tanto, né? Porque eu ia atrás do que a gente ia usar na conversa e não os exercícios propostos tradicionais, né, vindo de método tradicional. Decorar cores no começo, nome de todos os animais no começo, lista de palavras isoladas, também não faz sentido. Exercício de preencher lacuna, de associar coluna, questões de ABCD, E, F, G, H, não são produtivas para você, né? Suponhamos que tem uma pergunta com A, B, C, D. São 4 alternativas. 3 dessas alternativas estão erradas. Ou seja, e só tem uma certa. Você está sendo exposto a mais quantidade de erros do que de acertos. Não faz sentido você, com uma prova de 20 questões, né? Você vai estar sendo exposto a 60 alternativas erradas, né? Então, é uma não faz sentido na minha cabeça você expor o aluno ao erro mais ao erro do que ao acerto. Lógico, se for uma prova para você passar, um teste específico, mas para aprender a falar um idioma, não é eficiente esse método, onde te expõe mais ao erro do que ao acerto. Ok? Bom, enfim, aí eu tive um crescimento acima da média, justamente com essas 8 aulas aí. Lógico que eu estava por conta também, eu não ia ficar só esperando a professora. Um dos maiores erros daí das pessoas que estudam idiomas é esperar que o professor te ensine tudo. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que ir atrás, você tem que estudar a mais, você tem que usar um tradutor. Por isso que a gente na comunidade dá ferramentas para você estudarem por conta também, para verem séries com 2 legendas. Nossa, vocês têm tudo que vocês precisam: músicas, filmes, recomendações. Tem muita coisa, recomendação de livraria para vocês comprarem livros no idioma. Tem tudo lá esperando vocês pronto na aba de recomendações da comunidade. Tá? Por isso que eu faço todo esse trabalho para vocês. E aí, o aluno ele vai de acordo com o ritmo dele, de acordo com a necessidade dele, de acordo com os gostos dele. Tem recomendação de ASMR nos idiomas, porque é uma coisa que eu fiz. Eu escutei ASMR em muitos idiomas e aprendi muito, e passava tempo, mais tempo ainda, com os idiomas, não só no meu dia a dia, mas inclusive quando eu estava deitado, relaxando, eu estava escutando inglês, escutando ASMR, escutando francês, espanhol e etc. Bom, esse foi o francês, como que eu conheci o francês, como que eu comecei a jornada. Lógico que depois de tudo esse começo aí, eu estudei muito mais por conta, usei muito mais a internet, fiz muito mais aula, certo? Mas eu sabia exatamente o método a ser seguido, eu sabia o que era importante. Hoje eu já desenvolvi a metodologia muito melhor, hoje eu já dei aula para gente de todos os continentes, muita coisa mudou e melhorou, certo? Mas assim foi o começo com o francês. Bom, depois surgiu o italiano e o último idioma, né? Não vou dar spoiler de qual é o último idioma, mas o italiano é esse idioma que a gente está falando agora. E o próximo idioma eles foram aí, são os meus 2 últimos idiomas, né? Então eles estão ali meio que juntos, porque eu estudei esses 2 ao mesmo tempo, né? Com algumas pausas e intervalos entre eles, mas os 2 eles foram sim estudados juntos, 2 ao mesmo tempo. Como que se estuda 2 idiomas ao mesmo tempo, Thales? Bom, eu posso dizer que eu tive certa... Como você pode ver aqui, ó, são alguns idiomas, né, que eu já tenho contato há mais tempo. Então eu já sabia falar 4 idiomas, eu estava indo para o meu 5º, né? Esse é o meu 4º idioma estrangeiro, mas é o 5º idioma no total. Então eu já tinha sabia como lidar com isso, né? Inclusive até eu comecei italiano antes, por curiosidade, né? Dar uma olhada ali junto com o francês e o espanhol. Eu já estudava um pouco de italiano por curiosidade, para saber se era parecido, se não era, eu gostava do som. Então meio que já comecei a estudar junto ali. Só que não rendeu muito não, eu fiquei mais no espanhol e no francês, né? O italiano não rendeu, mas ele estava lá, uma língua que evoluindo pouco em muito tempo, mas ele estava lá. E ultimamente, depois de muito tempo, eu comecei a pegar mais firme nele, mas ele começou em algum momento fraquinho e depois se tornou um idioma muito forte depois que eu
comecei a estudar com ele, né? Aqui, o italiano ele foi aprendido, depois eu já tinha muita experiência, então foram através de grupos de conversação, conversava, encontrava pessoas para praticar o idioma, né? Ia tanto em sites quanto em comunidades para praticar o idioma com outras pessoas. Então isso foi muito, muito positivo, eu gostei bastante de ter esse contato com outras pessoas e conversar bastante. Foi o idioma que eu mais conversei, assim, no começo, né? Porque eu já tinha grupos para mim praticar em comunidades de idiomas e isso me ajudou bastante. Eu achei muito legal esse contato. E foi assim que eu comecei com o italiano. Hoje eu já estou falando bem melhor que quando eu comecei, mas o italiano é realmente um idioma muito, muito gostoso, a sonoridade, assim como o francês, assim como o espanhol, inglês, enfim. Hoje eu já sou meio suspeito, mas eu aprendi o italiano de uma maneira muito diferente dos outros idiomas. Eu já estava inserido dentro de um ambiente onde a gente poderia praticar, né? Isso levou o meu nível de italiano muito alto, muito rápido, que é o que eu proponho na comunidade, né? Essa troca livre, essa conversação, esses grupos, esse parceiro que vai conversar com você. Então, isso tá lá na comunidade esperando você também. Não é só a aula, não é só a plataforma, não é só as recomendações, não é só as videoaulas, os PDFs. Tem todo um ecossistema para vocês praticarem com outras pessoas, tá? E vocês podem fazer isso também, como eu fiz com o italiano, beleza? Lógico, depois tem aula particular nesse idioma, tem grupo de conversação, tem estudo na internet, tem tudo isso, tá? Isso foi mais o começo da jornada e um pouquinho depois, beleza? E o último idioma, que é a minha quinta língua estrangeira e a sexta língua no total, né? Se eu contar com a língua materna também, é o japonês, ok? Então, o que acontece com o japonês? Fazem mais ou menos 5 anos que eu estou estudando japonês agora. E como eu disse, eu comecei mais ou menos com o italiano ali, só que o italiano parava mais, não rendia tanto. E o japonês, hoje em dia eu sou adulto, eu tenho uma rotina corrida, eu faço outras coisas. A gente paga boleto, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer muitas outras coisas que antes não era mais fácil, né? Na escola ou na faculdade. Querendo ou não, na faculdade era até um pouco mais fácil do que depois que a gente tem que pagar as coisas, né? Acreditem ou não, mas só fica pior. Então, a hora para se aprender é agora, tá? Não é um momento mágico depois onde você vai ter tempo. Isso nunca acontece. A gente tem que arranjar um tempo agora, porque quando eu tiver tempo eu vou fazer. Isso não existe, tá? E eu entendi esse conceito muito, muito cedo. Por isso, não mais cedo, não tão cedo quanto outras pessoas, né? Começaram super jovem. Eu já comecei ali, eu tinha meus 20 anos, 17, sei lá, onde eu já comecei a aprender 20 por aí, que eu comecei a aprender as outras línguas, né? E hoje eu tô com 31, beleza? Então aí foram muitos anos estudando, né? E entendendo qual é que é a melhor maneira que funcionava. E hoje eu desenvolvi um método onde eu uso o vocabulário a ser aprendido nos idiomas, beleza? Bom, então você vai ver que então que o japonês hoje, eu tenho alguns vídeos falando japonês, tá? Você pode encontrar lá no meu Instagram, nos destaques, bota na aba lá japonês, você vê vários vídeos meus falando japonês, e isso é muito legal, muito bacana. Os mangás que eu li, então você vai ver muita coisa aí relacionada a japonês. Bom, japonês é uma língua, é a mais difícil, a língua mais difícil que eu já aprendi, e hoje eu não falo perfeitamente japonês, não. Uma coisa interessante de falar é que às vezes você pode errar em língua estrangeira alguma coisa. Não significa que você não é fluente, né? Não é porque você cometeu um erro, ou às vezes um erro bobo, que você não é fluente. Isso não significa fluência, né? Ou você deixa de ser fluente porque você cometeu um erro. Não é isso que significa. A fluência, na verdade, ela vem da habilidade de se comunicar de forma fluente. Sem você fazer muitas pausas, sem você ficar gaguejando, sem você ficar... como é que era mesmo? Não lembro. Não sei essa palavra. Muito tempo, né? Não. Você vem numa comunicação fluida. Você faz todas as atividades que você necessita fazer no seu dia a dia, em língua estrangeira. Você se comunica com as pessoas. A sua fala é fluida, não é aquela fala que trava o tempo todo. Então isso é fluidez, isso é o quê? É fluência na fala, né? Você está se comunicando. Não necessariamente você precisa saber 100% do vocabulário em língua estrangeira, que fique muito claro, tá? Você ainda é um estrangeiro, você ainda é uma pessoa que não nasceu no país. E note tudo que eu estou falando aqui. Eu nunca fui para nenhum desses países morar, fazer intercâmbio de 6 meses, ficar lá um ano, ficar lá viajando, ou tinha paz, alguma coisa assim, não.
Eu aprendi todos eles aqui no Brasil, esses idiomas, estudando aqui no Brasil, usando a internet, usando o poder da comunicação com outras pessoas. Entenda que o que eu fiz não é todo mundo que faz, ok? A maioria dos poliglotas, eles viajam muito, viajam bastante, conhecem muita gente de fora na vida real e depois no online. Eu não, conheci tudo no online e estudei sempre em casa, ok? Então, eu acredito que eu tenho muitas coisas interessantes para passar para vocês. Bom, então o japonês começou com animes, eu gostava muito de animes, séries, tudo que é relacionado à cultura japonesa. O interesse surgiu, então há 5 anos atrás eu comprei um curso, meu primeiro curso, aproximadamente 5 anos atrás, 5 anos e meio, eu comprei meu primeiro curso de japonês, estudei muito, e aí eu vi que eu não estava bom quanto eu achava, talvez fosse o curso que não era tão bom, eu me perguntei, e comprei outro curso de japonês, onde eu estudei aí mais algum tempo, né? Então, o primeiro curso eu estudei 3 anos, aí venceu. Depois eu comprei outro curso por 2 anos e estou estudando ainda, né? Esse curso, no qual eu estudei bastante. E, além disso, como sempre, uso bastante a internet, faço aula particular de vez ou outra com o professor para mim praticar a fala. Eu não tenho parceiro de conversação nessa língua japonês, ok? Porém, o meu resultado é com certeza acima da média em todas as línguas, né? Você pode ver pelos vídeos, né? Geralmente o que acontece? Quando você pergunta para a pessoa, você fala tal idioma? A resposta é geralmente essa. Eu estudo tal idioma há tanto tempo, há tantos anos, mas ela não diz que fala. Por quê? Porque ela não entendeu qual é o vocabulário interessante para ela dominar, para conversação. Ela só sabe preencher lacuna, ela só sabe responder a pergunta A, B, C, D ou E, ela só sabe ver a regra de gramática, ela só sabe criticar por que funciona assim, não funciona assim a língua, mas ela não sabe conversar, que é o que eu foco em todos os idiomas, beleza? Bom, essa foi a minha jornada aí com o sexto idioma, então eu estudei muito também, como eu disse, eu fiz aula particular em todos os idiomas, estudo até hoje o japonês, o italiano, né? Desenvolvo conteúdos aí em outros idiomas, nesses idiomas aí. Enfim, então, a gente que é poliglota, a gente não gosta muito de fazer videozinho, tipo assim, os dias da semana em francês, os dias da semana em espanhol, inglês, né? Veja agora quais são os 5 adjetivos mais usados. A gente não gosta de fazer esse tipo de vídeo porque a gente gosta de aprender idiomas, né? Isso se torna tão pequeno depois que você a riqueza que é aprender uma quantidade bacana de línguas, que esse tipo de conteúdo a gente prefere não fazer, a gente prefere falar de outras coisas, mas a gente sabe que para crescer na internet, vez ou outra a gente tem que fazer esse tipo de conteúdo, né? Mas o que eu desenvolvi é muito maior do que isso, é um método para que a pessoa possa aprender idiomas de maneira mais rápida possível. Eu, hoje em dia, não vou falar muito de método nessa aula, mas nesse vídeo, primeiro vídeo daqui da Semana do Zero à Conversação, mas o meu método é a coisa mais valiosa que eu posso te passar. Não é um videozinho dizendo quais são os dias da semana, quais são os 5 adjetivos mais usados. A minha metodologia de aprendizagem de idiomas é o que vai te fazer evoluir muito mais rápido do que qualquer outra coisa que eu já vi na internet. Não tem nada parecido com o que eu faço e eu posso te mostrar isso, né? Eu vou falar um pouquinho mais do meu método e nosso próximo encontro, né? Como que funciona, como que é. E eu não vejo outra maneira melhor de aprender um idioma. Certo? Por quê? Porque eu já comprei cursos, eu já estudei sozinho, eu já estudei na internet, eu já fiz aula e eu sei o passo a passo para estudar, evoluir, sair do zero até a conversação sem sair do país e obter um bom nível nos idiomas. Existe uma coisa que eu acho interessante, um vocabulário que você tem que aprender em qualquer idioma que seja, tá? Se você não souber esse vocabulário aqui, você não é fluente, por quê? Como que você vai falar do seu dia a dia? Como que você vai se apresentar legal? Como que você vai falar do que você faz, passado, presente, futuro? Responder as principais perguntas usadas no idioma. Eu tenho isso pronto, né? Então eu tenho as 100 principais perguntas e respostas. Num idioma estrangeiro, você aprende muito vocabulário, você aprende a perguntar, você aprende a responder. Tenho textos, passado, presente e futuro envolvendo a rotina. Tenho situações previsíveis, que são cenários que a gente sabe que são previsíveis, ou seja, os cenários previsíveis das viagens, tudo pronto e feito especialmente para você estudar como que é esse cenário, né? Então, hoje a comunidade está ali
com pessoas que já estão lá para praticar inglês com você, praticar francês com você, e o espanhol aí ele está sendo atualizado na plataforma, tá? Mas os 2 idiomas que tem atualmente são o inglês e o francês, ok? O espanhol está sendo atualizado, estamos no começo, já está lá algumas aulas, mas eu já falo para vocês o que tem e o que não tem ainda. Vão surgir outros idiomas em um futuro próximo? Vão sim, com certeza. Essa é e são abertos aí todos os idiomas para os membros, beleza? Bom, mas isso aí a gente vai falar mais na próxima aula. Deixa eu sair da frente só para mostrar para vocês. Eu vou sair da tela aqui para mostrar para vocês. Pronto, saí. Então, quem sou eu, né, galerinha? Vamos falar aqui, ó. Meu nome é Thales Oliveira, beleza? Eu sou poliglota. Essa aqui é minha conta antiga, eu já fui com uma nova que tá com menos seguidores, mas tudo bem, eu não sei quando que você tá vendo esse vídeo aqui. Eu conecto com as pessoas e alunos, futuros alunos, através das redes sociais, sempre compartilho muito conhecimento e ajudando. Também sou tutor do iTalk, uma plataforma de aulas particulares, eu sou tutor da comunidade de 4 idiomas, você pode ver aqui embaixo, ó. Eu sou tutor lá em inglês, inglês, português, espanhol e francês. Já dei aula aí, esse número de aulas concluídas já cresceu. E tenho as revisões do pessoal que está gostando. Enfim, eu faço isso, eu trabalho com isso aí, não só aqui na internet, não só nas minhas plataformas, redes sociais, mas também em outras plataformas eu dou aula e conecto com pessoas do mundo todo, né? Então aqui você vai ver mais coisas, ó. Quem sou eu? Já dei aulas para as pessoas, para pessoas de todos os continentes. E é verdade, eu sempre tive vontade de criar algo diferente da escola tradicional. Também vim do YouTube lá, comecei em 2016, lançando alguns vídeos, tá? Não explodi no YouTube, não, tipo, bombei no YouTube, não. Mas eu tenho muita experiência com falar sobre aprendizagem de idiomas. Eu vivi isso daqui, galera. Minha vida foi pesquisar, entender como outros poliglotas faziam. Eu escrevi um livro também, não falei disso, né? Mas eu escrevi um livro sobre como tornar o seu filho bilíngue e multilíngue. Eu realmente vivi essa parada aqui, tá legal? Dediquei aí muito tempo da minha vida falando de idiomas. Por quê? Porque eu acho que eu posso contribuir, fazer uma diferença grande ali. Fazer um estrago, né? Fazer um estrago legal no que diz respeito a essa coisa ruim, né? Então vamos estragar essa coisa que já é horrível e vamos botar uma coisa muito boa, né? No sentido de que eu odiava muitas vezes porque eu entendia na escola que não era produtivo e eu sempre quis trazer uma coisa que fosse produtiva, fosse boa de verdade. E eu acredito que hoje eu sei o que é necessário para aprender uma língua, dado que eu não precisei viajar e eu não precisei conhecer muita gente fora do país para conseguir falar a língua. Eu sei exatamente o que é necessário para aprender um novo idioma, a ordem e o que você precisa aprender de vocabulário, assim como de gramática. Então, vocês estão muito bem servidos, eu acredito, e essa é uma decisão que realmente pode mudar o progresso e a vida de vocês, né? Tirar toda uma carga de estresse, de estudo e não ter resultado. Bom, enfim, esse foi o que eu fiz e eu quero complementar aqui, então. Muitas pessoas compram cursos completos, mas não praticam a língua de fato. O foco desse curso Mais Comunidade é fazer você desenvolver a sua fala em alta performance. É isso. O foco é o foco na fala em alta performance. Você vai poder fazer, então, parte dessa comunidade, né? E aí, para desenvolver a fala, precisamos praticar a fala. Essa é a máxima, né? E esse chega ao fim aí, meu último slide dessa aula. Pra gente praticar a fala, galera, a gente precisa, pra gente desenvolver a fala, a gente precisa praticar a fala, né? Como se fosse um videogame que vocês estão vendo aqui atrás. Você precisa praticar para ficar bom. Não adianta só, agora eu sei como faz o especial. Mas você treinou? Não. Então você provavelmente vai chegar a hora que você precisa fazer o especial, você não vai saber porque você não treinou, né? Então é exatamente isso. A fala, ela não se aprende, ela se pratica, ela se desenvolve. E para desenvolver a fala, a gente precisa o quê? Praticar a fala, treinar a fala, usar a fala, tá bom? É o que eu acabei de falar aqui, ó. Muita gente compra um curso completo, mas nunca falou a língua na vida. Não adianta, você precisa praticar a fala desde o começo. É onde você melhora a sua fala desde o começo. Não praticou a fala, não evoluiu. Beleza? Então tem muitos conceitos, é muita coisa, não cabe num vídeo desses. É realmente muita coisa que vocês vão desenvolver, mas já tá tudo pronto lá. Porque eu passei muito tempo da minha vida entendendo, analisando, produzindo, criando metodologia e tá tudo pronto para vocês, tá? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa aula. Eu
eu faço com amor, paixão e a minha praia é desenvolver pessoas. E eu quero que as pessoas, de fato, evoluam e melhorem a qualidade de vida. É por isso que eu tô aqui. Senão, eu estaria fazendo qualquer outra coisa, né? Bom, essa foi a minha história, né? Com do 0 a 6 idiomas. E eu espero poder ajudar vocês também, no que for possível. Se vocês quiserem, ao final deste evento, vocês podem cair pra dentro na comunidade. Tem uma galera esperando para praticar idiomas com vocês, tanto francês quanto inglês. Hoje é francês e inglês e tô começando aí a desenvolver as aulas de espanhol. No futuro, em breve, já vai ter outros idiomas aí para vocês, né? Você vai ver aí no final dessa plataforma, eu vou mostrar para vocês os idiomas que tem no final desse evento. E espero que vocês de verdade tenham entendido muitos conceitos dessa aula, desse vídeo, no que diz respeito à aprendizagem de idiomas. Esse é o foco, tá? Se você não quiser também, você não precisa entrar para a comunidade no final do evento, mas e fique com os ensinamentos e os conceitos que estão sendo passados aqui. Então, essa foi o primeiro vídeo, a primeira aula. Espero que vocês tenham de verdade entendido muita coisa e evoluído, agregado na vida de vocês. E é isso, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e vejo aí vocês na segunda aula da semana aí do 0 à conversação. Grande abraço e tamo juntos. Tchau, tchau.